Muito bem, estamos iniciando a nossa live, nossa primeira live de aquecimento aí para nossa conferência, enquanto o pessoal vai chegando. A gente vai esperando aí a galera entrar. Olha aí, a Bia já chegou, tá aí com a gente. Diegão também chegou. Dá uns minutinhos para o pessoal ir chegando, para o nosso convidado ir chegando também. A gente já vai começar a nossa primeira live. Deixa eu mandar um alô aí, olha o Douglas aí também. Esperar a galera ir chegando. Estamos dando início à nossa primeira live. Olá, olá Cláudio, olá Vanja. A gente já vai dar início. Olha aí, minha esposa linda, chegando agora também na live. Olha, o Tácito já está por aí também. E a gente já vai começar a nossa live. Eu queria, antes de tudo, agradecer a sua participação, pedir que você possa compartilhar essa live com outras pessoas também. É só você vir aqui nesse aviãozinho que está aqui do lado, ó, bem aqui embaixo, e você compartilha, envia para os seus amigos, envia para as pessoas que você acredita que vai ser importante participarem dessa live hoje. Essa live, ela é um aquecimento para a nossa conferência de jovens que vai acontecer no dia 26, no dia 27 e no dia 28 de agosto, cujo tema vai ser Siga-me. A gente vai estar abordando sobre discipulado. Nós teremos 3 plenárias à noite. Só passar para vocês aqui, a gente vai confirmar no final também essas informações, mas vai estar com a gente o pastor Luiz Felipe, que é pastor da Igreja Congregacional em Vila Paraíso, bem aqui pertinho. E na sexta-feira, no dia 26, às 8 horas, o pastor Luiz Felipe vai estar falando sobre quem você está seguindo, né? Quem é o seu mestre. No sábado, dia 27, às 18 horas, estará conosco o pastor Felipe Ribeiro, ele é pastor da Igreja Batista lá em Mesquita, o tema dele será Discipulado na Pós-Modernidade. Um tema muito interessante, um tema super relevante e atual para os nossos dias, como praticar o discipulado nos tempos, na era das redes sociais, na era dos influencers. Então o pastor Felipe vai falar um pouquinho para a gente disso no sábado, às 18 horas. E no domingo nós teremos o pastor Luiz Pires, da Igreja Videira, falando com a gente sobre aplicando a cultura de discipulado na igreja, como vivenciar uma cultura de discipulado nas nossas igrejas, sendo que no sábado de manhã a gente também terá uma programação, a gente terá algumas mesas de conversa, serão 4 temas abordados no sábado de manhã. Nós falaremos sobre discipulado de novos convertidos, como você, como membro da igreja, pode ajudar a discipular novos cristãos, pessoas que estão na nova caminhada, começando a caminhada de fé agora. Também falaremos sobre discipulado de filhos. Então você que é pai, você que é mãe, a gente vai abordar esse tema também, como discipular os seus próprios filhos, mas não é apenas para os pais e para as mães. Você que deseja ser pai um dia, você que deseja ser mãe um dia, ou você que atua no ministério infantil, e aí acaba auxiliando também os pais nesse processo de discipulado dos seus filhos, também é importante para você participar. E nós teremos 2 mesas de conversa sobre discipulado com homens e discipulado com mulheres. Então, quais os desafios, quais as dificuldades que a gente encontra hoje, quais são os principais inimigos que a gente encontra hoje, tanto para discipular homens quanto para discipular mulheres. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então serão 4 plenárias, 4 mesas que a gente vai ter, né, de conversa no sábado pela manhã também. Tá? Então só um pouquinho da nossa conferência que vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de agosto, agora no final do mês. Você que deseja participar, será muito bem-vindo, é um evento gratuito. A gente também está conversando com a gente está conversando com uma editora específica, a gente vai tentar trazer uma livraria lá no dia da nossa conferência também. Então teremos algumas novidades, algumas coisas bem interessantes no dia. E claro, muita comunhão, discipulado,
você estar lá conosco. Se você não puder participar, né, eu sei que hoje tem alguns membros aí da Igreja Congregacional de Teresópolis, que é um pouquinho longe, né? De repente você não vai conseguir estar presencialmente no dia. Nós iremos transmitir também a nossa conferência, então não deixe de participar, seja presencialmente ou seja virtualmente através da transmissão que a gente fará nesse dia. Certo, gente? Fazendo esses apontamentos iniciais, eu vou chamar o Tácito, que já está por aqui e já acenou para mim aqui. Deixa eu convidá-lo. Antes de mais nada, deixa eu apresentar o Tácito, né? Antes de chamá-lo. O Tácito, ele é um grande amigo, né? Um grande amigo meu de caminhada aí nesse caminho que a gente tem seguindo a Jesus. Ele é esposo da Natália, pai da Cecília, da princesa Cecília, e agora também está esperando o Pedro. O Tácito também é pastor da Igreja Congregacional em Teresópolis. Ele é formado em farmácia e em teologia pelo Seminário Congregacional de Niterói e agora está fazendo seu mestrado em teologia e exposição bíblica pelo Seminário Palavra da Vida. Então, além de tudo isso, como eu já falei, Tácito é um grande amigo, já esteve em nossa igreja em outra oportunidade, também numa conferência que a gente teve de famílias online. Estamos esperando a oportunidade de poder levar o Tácito presencialmente lá na nossa igreja. E depois dessa apresentação eu vou chamá-lo aqui. Esperar só um pouquinho. Já enviei aqui. Ih, rapaz, espera aí, deixa eu virar aqui. Tá com a câmera ao contrário, cara? É. E aí, Tácito? E aí, Beleza, meu amigo? Matheus? Beleza, graças a Deus. Como é que você E aí, tá? tudo certo, Rapaz, cara? Como é que estão fiquei as coisas por lisonjeado aí? com o seu elogio, cara. Fiquei assim, rapaz, Matheus tá me elogiando muito, cara. Gostou, cara? Gostou? A apresentação foi É, fina. pá, gostei. E o dia agora deixei essa moral lá em cima, né, cara? Se não é Cara, todo você dia. mentiu um pouquinho, mas tá bom, tá bom. Não, mentir não. Posso ter aumentado um pouquinho. Né? Não vai mentir, não. Né? Tranquilo. E como é que tá o clima por aí, cara? Teresópolis, tá frio, tá calor? Cara, hoje tá tranquilo. Eu acho que tá batendo aqui. O pessoal de Teresópolis puder me ajudar, que tá na live. Eu acho que tá batendo aí um pouquinho menos de 20 graus. Tá de boa, todo mundo tranquilo aqui. Se bater aí 18, 17, por exemplo, São Gonçalo, já tá todo mundo de cachecol, né? Aqui Não, o pessoal 20 tá graus tranquilo. aqui a gente já tá de casaco, congelando. Tô Eu debaixo acho da que tá coberta. batendo aqui uns 17. Meu computador tá marcando aqui 17 graus. 17 graus é frio pra caramba, né, cara? Que você Ah, já tá acostumou. tranquilo. Você tá tirando agora a onda, mas você era lá da Manilha também sofria com friozinho no início. Agora não vem tirar Ah, onda, não, né? começou. Tá acostumado com o Teresópolis aí. Mas, Tácito, uma alegria estar com você aí, cara. Tá aqui Prazer, cara. nessa primeira live que a gente está fazendo, né? Uma live de aquecimento para nossa conferência. Como eu falei antes, a gente está esperando a oportunidade de você estar presencialmente com a gente, cara. É a segunda vez que você está com a gente online, né? Estamos esperando a oportunidade de você estar aqui com a gente também, né? Presencialmente, né? Cara, é sempre um prazer, né, cara, poder servir o reino de Deus. Sempre um prazer poder estar, né, ministrando a palavra do Senhor. E prazer estar com você, né, cara. Eu também tenho um carinho muito grande pelo Pablo, por mais que a gente não esteja presencial, né, mas o carinho, né, de ouvir, né, tanto que você, a Jéssica fala, também o Williams e a Julie, né, que estão conosco, conhecem também. Então, assim, é um prazer, cara, poder servir com vocês. Quem sabe a gente consegue estar presencialmente aí algum dia. Com certeza. Terão várias oportunidades, não tem dúvida, cara. Amém, amém. E agora você que está nos assistindo aí também, gente, não deixe de deixar um comentário, alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre o tema que a gente vai começar a abordar agora, né? Não deixe de participar, colocando seus apontamentos, alguma dúvida, alguma questão, algo que você acha que vai ser relevante também, Tá bom. coloque aí nos comentários, a gente vai estar acompanhando aqui também, tá? Amém. Então o nosso tema hoje é sobre discipulado com novos membros, né? O tema da nossa conferência é sobre discipulado, e nessas lives Uhum. a gente vai tentar abordar um pouquinho temas um pouco mais práticos, assim, né? Do dia a dia da Sim. igreja, da vida da igreja. Uhum. E você é um cara que eu sei que vivencia isso na sua igreja, né? Você tem um processo de discipulado aí quando pessoas que desejam entrar na membresia da igreja, desejam começar a congregar com vocês. Eu sei que vocês fazem um processo. A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, como acontece isso. Mas Uhum. antes, eu acho interessante a gente começar falando sobre a importância da gente fazer esse discipulado, né? Porque quando a gente olha hoje para a realidade do Brasil, a gente poderia falar assim,
a gente vê que muitas igrejas acabam negligenciando isso por alguns motivos, né? Sim. Algumas igrejas acabam não se importando tanto com esse primeiro processo, esse primeiro Dá contato, trabalho, né? né? As pessoas que estão chegando na igreja, e por vários motivos, né? Eu queria começar conversando com você, se você tem alguma visão de por que isso acontece, por que as igrejas acabam negligenciando isso, e a importância também da gente fazer esse trabalho, né? Cara, primeiramente, a negligência acontece pela falta, ou melhor, a má compreensão do evangelho, né? Então, a má compreensão do evangelho vai fazer com que a gente comece a negligenciar princípios fundamentais da caminhada cristã e comece a valorizar princípios extremamente secundários, cara. Então, hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde a igreja declarada protestante é uma igreja que, na verdade, só busca crescimento numérico. Muitos só vivem com essa perspectiva. Muitos só estão hoje, infelizmente, a mentalidade, né, utilitarista que é promovido na igreja, uma mentalidade que é promovida às vezes somente de você consumir um produto, de você consumir um culto, de você se emocionar, de você ter uma sensação. Então isso faz com que as pessoas cheguem nos cultos, as pessoas querem consumir algo prazeroso para a sua vida e se retiram dali, não querem ter compromisso nenhum. Consequentemente, essa má compreensão do evangelho faz com que a igreja seja uma igreja enfraquecida, seja uma igreja que não aprenda a investir no outro e uma igreja que, na verdade, ali é só para consumir. Então a gente vive hoje uma realidade de muitas igrejas superlotadas, mas sem nenhum interesse em investir na vida do outro. Isso aí, para mim, cara, o primeiro ponto crucial de por que a gente trabalha isso na igreja, de por que isso precisa ser trabalhado nas igrejas, é a centralidade do evangelho. Se o evangelho não for central nas igrejas, cara, infelizmente nós negligenciamos um princípio elementar da caminhada cristã, que é o discipulado. Então, infelizmente, essa é uma característica que cresce a cada dia, de pessoas que não se importam umas com as outras, de pessoas que querem viver as suas vidas cristãs de forma isolada, mas querem ter um tipo de sentimento, de emoção e acabam negligenciando isso. Infelizmente, é assim que tem acontecido e a gente precisa lutar contra essa mentalidade dia após dia. Por isso essa conferência é tão importante, né, cara, com esse tema tão relevante. Não, e você tocou aí, cara, num assunto, num tema, né, que eu acho muito interessante e eu acho muito preocupante para a realidade da igreja que a gente vive hoje, que é justamente essa mentalidade consumista, né? Totalmente. Realmente hoje, há, tantas, há um problema, a gente precisa reconhecer uma culpa das igrejas, né, de fomentarem um tipo de mentalidade para que as pessoas cheguem na igreja querendo consumir, mas também as pessoas hoje, elas vão para a igreja querendo apenas consumir, né? Elas não querem assumir compromissos com a igreja, elas não querem prestar contas, né? Elas querem viver a sua vida de maneira isolada, então ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço na minha vida no privado, ninguém tem que se meter se eu cometo algum pecado particular, ninguém tem que se meter na minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. Então, isso acaba... E eu só vou para a igreja no domingo à noite, consumo aquilo que me interessa e nunca sirvo, né? As pessoas nunca chegam... Quer dizer, as pessoas nunca chegam é muito forte, está generalizar demais, mas tem muita gente que acaba chegando com a mentalidade... Nunca chega com a mentalidade de prover, né? Nunca chega com a mentalidade de o que eu posso servir, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer por esses irmãos, como eu posso usar os meus dons, como eu posso usar os meus recursos, como eu posso usar o meu tempo para abençoar as pessoas. Então, acho que isso acaba sendo uma marca muito negativa para as igrejas hoje, por essa mentalidade consumista, né? A gente precisa modificar isso de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de provedores, né? A gente precisa de provedores e não consumistas. E eu acho que o discipulado, ele passa muito por isso, né? Principalmente esse primeiro contato que a gente tem com novos membros, né? É importante, cara, é importante que a gente entenda de que isso tudo vem da má compreensão do evangelho, você entende? Tem acontecido, cara, um crescimento muito grande de pessoas que constantemente estão buscando benefícios para si nos cultos, emoções, sentimentalismo. Por exemplo, se na hora da pregação não tiver um teclado ali no fundo, não me emocionar o suficiente o que o pregador está dizendo,
se ele não disser algumas mensagens, algumas frases motivacionais que vai tocar no meu coração, eu não estou feliz em estar ali. Infelizmente é assim, cara, que as pessoas têm vivido, porque a má compreensão do evangelho tem promovido igrejas que não são discipuladoras. Logo, se não há discipulado, há interesse em si, em você somente, não no outro. Então a gente vai lutar constantemente, cara, contra isso. E eu volto a dizer, cara, que eu falo sempre aqui na igreja, cara, ou a gente compreende a mensagem do evangelho, ou a gente simplesmente vai definhar constantemente como igreja. Uhum. E se você não sente aquele arrepio, né? Se você não Né, sente cara? Se eu não chorei no louvor, o Espírito Santo não falou comigo. Cara, infelizmente, cara, é assim. Uhum. Mas agora, cara, um outro ponto que você, na sua fala inicial, que eu acho muito importante a gente frisar, é a preocupação que muitas igrejas acabam tendo também com simplesmente o crescimento numérico, né? O Exatamente. crescimento numérico. Então, o que elas fazem? Acabam alargando demais a porta de entrada, né? Então, entra todo mundo, vem todo mundo. A gente não se importa com quem está entrando, não quer saber, a gente só quer números. Não, e eu acho que é importante a gente só colocar um ponto aqui importante, que a gente não pode criticar o crescimento de igrejas, né? Igrejas precisam desejar crescer, precisam almejar crescer. Porque às vezes a gente também vai para um outro extremo e fala assim, não, a gente é chamado só para ser fiel, né? Então a gente vai ter um fiel, a igreja fica quadrado, fechado em si. Uhum. Já tem 5 anos que ninguém se converte na igreja. Não, peraí, tem problema. Se as pessoas não estão se convertendo, talvez a igreja não esteja sendo tão fiel, né? Porque é normal que igrejas saudáveis venham a crescer. É normal que igrejas saudáveis venham a alcançar novos membros, pessoas venham a se converter, que igrejas desejem esse crescimento. Mas é claro que a gente não pode desejar o crescimento só pelo crescimento, né? Só para inchar o ego, né? Para inflar o ego dos líderes que olham e falam assim, olha o império que a gente construiu, olha a igreja tão poderosa que a gente construiu, olha quantas pessoas estão aqui, né? Isso é uma motivação errada. Exatamente. Mas esse ponto que você falou do crescimento, ele traz uma dificuldade, um problema, porque isso, vamos dizer assim, essa questão do crescimento ela é superficial, é um problema superficial, mas eu acho que traz um outro problema. O crescimento numérico engana, cara. O crescimento numérico ele engana. Parece que a gente está tendo qualidade, nem sempre é, entende? Essa é a grande Exato. Questão. E esse ponto, cara, ele é fundamental por quê? Porque quando a gente abre demais a porta de entrada para novos membros na igreja, quando a gente não tem esse cuidado de discipular os novos membros, a igreja começa a perder o seu poder de testemunho. Sabe? O testemunho da igreja começa a ficar manchado. A igreja começa a perder a sua capacidade de impactar o mundo com o seu testemunho. Por quê? Porque a gente começa a abrir tanto a porta da igreja, a gente começa a chamar qualquer pessoa que levantou uma mão num culto, né, de cristão. O cara foi lá no culto, levantou a mão, e agora todo mundo na igreja acha que... Aí já dá o microfone para ele na semana seguinte, cara. Sim, e aí a gente tem visto, justamente a igreja brasileira hoje tem sofrido, cara, justamente com essa crise moral, né? A visão de igreja hoje, ela está sendo maculada, porque tem muitas igrejas que só se preocupam com o número, só querem saber de mais gente lá dentro, não se importam em cuidar os seus membros, e aí o que acontece? Esse cara que vai na igreja e não se tornou um novo convertido, não é um cristão de verdade, né? Não foi discipulado. Só que ele acha que ele é um cristão, por quê? Porque ele tem uma igreja que está olhando para ele e está falando, não, você é cristão, tem líderes que estão passando a mão na cabeça dele. A própria igreja é enganada, achando que ali tem um cristão verdadeiro, e o mundo é enganado também, achando que aquele cara é um cristão verdadeiro. Só que o que acontece? Quando esse cara vai para a esfera da vida, quando esse cara vai para onde a vida acontece de verdade, no trabalho, na família, esse cara tem péssimo testemunho. Sim. Esse cara, ele é preguiçoso no trabalho, ele é insubordinável, ele trata mal a esposa, ele tem problema de relacionamento com os vizinhos. E o mundo olha para isso e fala, pô, isso é ser um cristão? Né? Não é estranho hoje você olhar numa empresa e você vê que você conversar na RH e o cara da RH e fala assim, cara, os piores funcionários da empresa são os evangélicos. Não é difícil isso acontecer. Né? Coisa que há um tempo atrás, 30, 40, 50 anos atrás, era o contrário, né? Os evangélicos eles eram respeitados pela sua moral, pela sua ética. Eles eram
claro, zombados o tempo todo, mas pelo Sim, menos as pessoas respeitavam, né? ele se acha, na verdade, esse camarada se acha um cristão, Mateus, porque ele está no meio de pessoas que ele considera ser cristã, então ele se compara e vai equiparar a sua cristandade com a visão daquelas pessoas. Então, como a Uhum. porta foi escancarada, todo mundo entrou, o padrão de cristianismo está muito baixo, entende? Não houve discipulado, então o padrão de cristianismo está muito baixo, então essa pessoa de fato se considera cristão, porque ela olha para o lado e fala, cara, eu sou igual a essa pessoa aqui, então eu sou um cristão. E, na verdade, não Uhum. é. Uma coisa que você falou que é muito importante, aqui na igreja, quando a gente chegou, eu fiz um estudo daquela série Nove Marcas do Mark Dever, né? Mark Dever, ele fala Uhum. uma frase muito interessante que a gente vive, cara, aqui na igreja constantemente. As portas para a entrada da igreja precisam ser bem estreitas, mas a porta de saída, cara, é escancarada. Só que a gente está vivendo hoje uma realidade inversa, né? A entrada tem que ser muito escancarada e a saída, para que ninguém saia, né? Para que as pessoas fiquem ali dentro, para que o número da igreja só aumente, está bem estreitinha. Então, a realidade é que as pessoas visam tanto número, cara, que acaba esquecendo do que é viver uma vida centrada no evangelho, com caminhada de discipulado. As pessoas perdem essa questão porque simplesmente elas estão sendo jogadas para dentro, como a gente já mencionou na fala anterior, por emoção, por interesse, ou talvez por falta uma perspectiva errada do que a escritura orienta. Então as pessoas vão sendo jogadas para dentro da igreja, cara, e vão estando ali simplesmente por estar sem compreender de fato a sua missão, né? A sua missão no reino de Deus. E isso vai acontecendo, cara, de uma forma avassaladora na igreja. E a igreja vai só, cara, inchando, 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 cara. E infelizmente vai chegar uma hora que ela começa a ruir porque, né, não está fundamentada em nada, né, de fato alicerçada ali. Então, a grande questão que a gente precisa tomar cuidado, como você falou, o número é importante? Cara, é importante porque a igreja precisa de fato crescer e o reino de Deus tem que avançar. Mas visar isso sem cuidar das pessoas não é o correto. Porque não adianta eu ter 500 membros da minha igreja, cara, e 498 não saber o que é investir na vida do outro. Então não tem Uhum. como isso acontecer. É preferível que você tenha, às vezes, uma igreja com 100 membros e 95% dos membros sejam pessoas de fato que entendem que é cuidar um dos outros, discipulado. Porque o reino de Deus vai avançar, porque o Senhor nos plantou não somente dentro da igreja, não somente no culto dominical. O Senhor plantou nos plantou, né? Eu digo plantar no sentido de nos colocar do nosso trabalho, nossa faculdade, nosso estudo, na nossa família, ele nos colocou em certos lugares para que a gente possa exalar esse bom perfume de Jesus Cristo, como Paulo fala, é ser sal, é ser luz, como Cristo fala em Mateus 5. Então, se a gente não entende isso, cara, se a gente não entende que é uma igreja, cara, que vive discipulado, que investe na vida do outro, cara, a gente simplesmente vai vivendo uma vida dominical de domingo, de culto de domingo à noite, porque nem EBD é culto de domingo à noite. Eu vou somente para o curso domingo à noite, achando que isso é suficiente para me sustentar durante a caminhada e de que a oferta que eu dei lá na igreja é suficiente para servir o reino de Deus. É muito além disso, né? O discipulado, Mateus, eu sempre falo na igreja, é muito além, cara, do que simplesmente frequentar os cultos. Discipulado é viver, cara, o evangelho, é você respirar de fato o evangelho em todas as esferas da sua vida. Entende? Discipulado, cara, para ser uma igreja discipuladora, primeiro ponto para ser uma igreja discipuladora, você tem que ter como pilar da igreja a comunhão. Se você não tem uma igreja que o pilar é a comunhão, um dos pilares é a comunhão, é impossível ser uma igreja discipuladora. Uma igreja discipuladora precisa ter como pilar a comunhão. Então a comunhão é primordial, cara, para ser uma igreja discipuladora. Só que, se não há um estímulo das igrejas de promover a comunhão dos irmãos e a interação entre os irmãos, é impossível ser uma igreja discipuladora. Porque não há interesse, não há motivação do púlpito. Se o púlpito não exala isso, se o púlpito não anuncia isso, se o púlpito não vive isso, infelizmente é impossível de acontecer. E você sabe, cara, que existem certas práticas que as igrejas fazem, às vezes sem, que não é nem intencional, né? Elas só estão reproduzindo, que elas acabam dificultando o discipulado, né? Por exemplo, você falou sobre a questão da necessidade da comunhão, né? Igrejas precisam de comunhão. Você falou, é um pilar central da igreja. Igreja sem comunhão é uma igreja falsa. Eu poderia dizer que é uma falsa igreja. Uma igreja que não tem comunhão
né? Primeiro, É um comunhão com clube. Deus. É uma igreja, minimamente, a gente tem que questionar a Se não saúde tem, dessa se não tem igreja. comunhão, é um clube, Matheus. Porque o clube você se reúne porque você é sócio de um clube, você vai lá, vai usufruir das mesmas coisas, né? No final do mês você Uhum, paga uma mensalidade e você não precisa ter relacionamento com os sócios. A igreja vira um sim. clube, entendeu? Não é igreja, mas Aham. Não, e sobre esse ponto que eu estava falando, né, das igrejas às vezes terem certas atitudes que contribuem para dificultar o discipulado, é que a gente vê hoje muitas igrejas que são pautadas em eventos e programações. Né? Então, assim, você tem evento no domingo, você tem evento na segunda-feira, você tem evento na quarta-feira, você tem evento na quinta-feira, no sexta tem culto jovem, no sábado tem alguma coisa, no domingo. Ou seja, a igreja tem tanto evento, tem tanta coisa acontecendo na igreja que não tem tempo para os irmãos conviverem, nem né? Não tem tempo conversar. para as pessoas discipularem umas às outras, não tem tempo para as pessoas viverem juntos, né? Porque tem tanta Exatamente. programação, quando você tem um espaço livre na sua agenda, você quer estar com a sua família, você quer Você respirar um quer ir pra, pouco, você quer. você quer ir pra Então, casa, você quer ver um filme. Então, às vezes, a gente tem uma mentalidade tão grande de, não, a igreja tem que estar sempre com as portas abertas, a igreja tem que estar fazendo evento o tempo todo, a igreja tem que estar fazendo isso o tempo todo. Que às vezes, isso não é intencional, mas acaba Uhum. assim, sufocando a vida de comunhão da igreja. As pessoas não conseguem ter comunhão porque tem evento quase toda hora, quase todo final de semana, quase todo dia. Então, domingo você está Sim. na igreja, de manhã e de noite, aí segunda-feira tem alguma reunião, terça-feira reunião de oração, quarta-feira tem ensaio de alguma coisa, quinta-feira pequenos grupos, sexta-feira tem, sabe, culto jovem, sábado vai ter a programação de mulheres. Então chega um ponto que você não tem tempo para conseguir respirar e falar assim, poxa, eu queria até chamar um irmão para ir na minha casa, comer uma pizza comigo, né? Mas eu não consigo, porque não tem esse tempo. Né? O tempo que você às vezes tem livre, você quer estar com a sua família, você quer descansar, né? Exatamente. Então, às vezes, as próprias igrejas elas acabam tendo práticas, e até sobre isso, cara, ficou uma recomendação de um livro muito bom, que é A Treliça e a Videira, né? Que é um livro que fala sobre Sensacional. essa dinâmica de experienciar, de vivenciar uma prática de discipulado na igreja e não ser uma igreja tão focada em eventos. Ainda que os eventos sejam importantes, eles tenham o seu lugar, Uhum. eles sejam úteis, mas a gente não pode achar que a igreja uma igreja atuante é uma igreja que faz evento o tempo todo. Né? Uma igreja que tem Porque você programação o tempo acaba matando, você mata os obreiros, cara. Se você tiver programação todo dia, você mata os obreiros, porque há um princípio de Pareto, cara, que é um princípio que é usado nas empresas, mas que certa vez eu ouvi o Helder Cardim falando sobre isso e eu aprendi, muito importante. O princípio de Pareto ensina que 80% dos resultados são produzidos por 20% das pessoas. todo. Então, Uhum, cara, se a gente for aplicar isso na igreja, a gente vai ver que 20% das pessoas da igreja produzem 80% do que é a igreja, cara, hoje. Então, se você não entender isso, que a programação não é o primordial, mas sim o discipulado, você acaba matando esses 20% que são totalmente ativos. Tem de uhum. cansaço, porque normalmente esses 20% estão servindo em todas as programações. Isso acontece constantemente. E sem contar, cara, que às vezes tem programações que às vezes não são mais úteis hoje para a igreja, né? Às vezes a gente tem um preciosismo assim, né? Não, porque a gente sempre teve essa programação aqui, que às vezes Vou foi nem boa lá, falar sobre isso. né? Lá no passado ela pode ter tido a sua função, pode ter servido muito bem. Mas será que hoje essa atividade ela é útil para a nossa igreja, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que são muito Cara, apegadas, fala não, o tem vídeo, parou. O seu vídeo parou. que ter isso. Oi? Não sei se foi a Oi, minha desculpa. internet ou foi a sua, mas travou aqui. Não sei se foi a minha internet ou a sua, mas travou aqui. Deu uma travadinha aqui também, mas retomando aqui o pensamento, tem muita gente que acaba tendo essa visão de, cara, tem que ter, porque sempre teve, sempre foi assim, então tem que continuar sendo Ah, assim, cara, porque isso aí. e a gente precisa estar sempre olhando, né? O que continua sendo útil, o que está servindo a nossa igreja hoje, até olhar assim, quais são os dons que os membros têm, né? Não adianta às vezes a gente tem os ministérios e a gente quer encaixar as pessoas nesses ministérios, né? Quando na verdade a gente tem que olhar para as pessoas, ver o dom que as pessoas têm e aí desenvolver ministérios a partir desses dons, né? E você tem que dialogar com a cultura, Matheus. E esse é o problema. Tipo assim, às vezes você está com programações do século passado.
A gente precisa dialogar com a cultura, cara, da nossa igreja. Eu vou contar um testemunho, por exemplo. Eu vim, né, de Itaboraí, cresci em Itaboraí, depois fui pastorear ali, né, ser pastor auxiliar ali em São Gonçalo. Aí, cara, vim para Teresópolis. É totalmente diferente a cultura. Aí, eu não posso querer aplicar tudo aquilo que eu vivi aqui, entende? Aqui eu aprendi muitas coisas, cara, assim como a gente também conseguiu ensinar algumas outras. Então, é cultura, você precisa dialogar com a cultura que você está instalado, fazer tudo da melhor forma para o reino de Deus. Então, se a gente quiser, porque fiz isso e sempre deu certo. Não, às vezes vai parar de dar certo, entendeu? E a gente tem que ser convicto de falar assim, parou, não deu certo, não dá mais certo, vamos seguir a nossa vida assim para a glória de Uhum. Deus. Só que aí, cara, você entra num tradicionalismo absurdo, que é onde as igrejas históricas mais sofrem com isso, né? Eu digo que a Uhum. minha é uma igreja histórica vai fazer 90 anos, então o congregacionalismo enfrenta isso, né? Sobre essa questão do tradicionalismo dominando sempre as nossas igrejas e a gente precisa dialogar sempre com a cultura. A Teresa Videira também fala sobre isso, fala da necessidade Uhum. de olhar para o evangelho, de olhar para a cultura e dialogar da melhor forma possível. Cara, a Teresa Videira eu quero indicar também, cara. Eu fiz um trabalho aqui com a Teresa Videira, quando eu cheguei aqui na igreja, nos primeiros meses aqui na igreja, eu juntei um grupo de pessoas e estudei a Teresa Videira, para que a gente tivesse uma mentalidade de discipulado. Cara, foi muito bom, muito bom. Acho que vale muito a pena todo mundo estudar sobre isso. Eu estou até fazendo agora um cronograma aqui que eu quero voltar a estudar sobre isso aí com um grupo de pessoas também. Olha aí, o Diegão, ó, até colocou aí, acabei de entrar e já ouvi uma realidade que leva muitas pessoas ao desânimo. É verdade, né? Que a gente acaba tendo tanta coisa para fazer, às vezes chega num certo período do ano que as pessoas estão completamente desanimadas, estão cansadas, estão exaustas, né? E aí acabam chegando e falando, pô, pastor, preciso dar um tempo, né? Pô, pastor, Aí já eu era. vou ficar um pouquinho aqui. Você já deve ter Aí passado você por isso, perdeu o provavelmente obreiro. Aí você perdeu o obreiro. Aí você perdeu o obreiro. Ah, já era, cara. é uma realidade triste, né? Mas, voltando, né, a gente acabou indo um pouquinho além do tema de discipulado de novos membros. A gente falou sobre essa realidade da igreja no Brasil, né? Igrejas que se preocupam só com números, e isso acaba produzindo uma cultura de consumidores, né? E também acaba manchando o testemunho da igreja, né? Acaba manchando, né, a, vamos dizer assim, a dignidade da igreja perante a sociedade, né? Já acaba perdendo respeito. Hoje muitas pessoas olham para os evangélicos e simplesmente desconsideram eles como pessoas tolas, como pessoas insensatas, como pessoas de moral duvidosa, né? Então, pessoas que estão preocupadas só com seus próprios interesses. Infelizmente, na mídia, a gente vê muitos pastores midiáticos, pastores que estão envolvidos na política, né? A bancada evangélica acaba trazendo uma imagem muito ruim, né? Infelizmente, a gente também é marcado por esses estigmas que não representam a igreja na totalidade. Mas aí entra a importância do discipulado, porque a gente falou de tudo isso, a gente percebe que esse processo de discipulado com novos membros ele é importante porque a gente precisa ter algum objetivo, né? Por exemplo, eu imagino que na sua igreja, quando você recebe um novo membro, você minimamente quer saber quem é essa pessoa, né? Sim. Você minimamente quer saber qual a história desse cara, dessa Sim. pessoa, desse homem, dessa mulher, como que foi a conversão dela. Eu acredito que, tanto quanto possível, a importância do discipulado com os novos membros, ela é fundamental porque as igrejas devem, tanto quanto possível, prezar para que os membros que estão chegando hoje sejam cristãos verdadeiros, sejam pessoas que realmente nasceram de novo, sejam pessoas que compreenderam o evangelho, né? Para saber se você está lidando com um não crente ou um cristão, né? Essa é a grande questão. Porque às vezes a pessoa está convicta de que ela é uma cristã. Você pergunta, por exemplo, algumas situações bíblicas simples, e a pessoa não tem conhecimento nenhum, nem crê em Cristo como Salvador. Isso é muito importante, cara. Isso também é importante para você apresentar a filosofia da igreja, né? Para que as pessoas Sim. entendam no que elas estão crendo, na igreja que elas vão entrar, para entender o que a gente crê, né? Como igreja. Porque assim, cara, isso acontece e já aconteceu algumas situações de pessoas, por exemplo, que desejaram ser membros lá da igreja e quando no discipulado eu comecei a apresentar o que a gente crê, eu comecei a perceber que a pessoa não era uma cristã.
Entende? A pessoa, ela era alguém que viveu dentro de uma igreja dita cristã evangélica, mas na verdade ela não tem nem princípio. Por exemplo, teve um dia que eu sentei com uma pessoa e perguntei assim, o que é o evangelho para você? Ela não soube explicar. Ok. É uma dificuldade, às vezes, as pessoas de explicar, né, de forma teórica. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas simples e basilares da fé cristã. Eu perguntei assim, quem é Jesus para você? Aí a pessoa falou assim, Jesus? Jesus é só um homem. Aí eu olhei assim, você crê na Trindade? Não, somente o Pai é Deus. Aí eu olhei pra pessoa e falei, rapaz, esse tipo de evangelho que às vezes a gente, cara, tá embarcando e levando essas pessoas pra dentro da igreja, cara, daqui a pouco ela tá assumindo o ministério, por exemplo, lá, vai servir junto no ministério infantil, vai ensinar pra criança de que a Trindade não existe. Aí você vai estar, em vez de ensinando a criança nos caminhos do Senhor e na mensagem do Evangelho, você vai estar levando a criança para totalmente fora das Escrituras. Então, isso é o princípio, cara, para a gente entender. E, por exemplo, na igreja, por que a gente faz isso? Para que as pessoas conheçam, por exemplo, me conheçam, conheçam os membros da igreja, eu conheça a pessoa, apresente a filosofia da igreja para a pessoa. Por exemplo, o primeiro pilar do nosso discipulado lá é sobre as Escrituras. Então, eu vou apresentar sobre a inerrância das Escrituras, vou falar do que a Escritura é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Diante disso, se eu perceber que uma pessoa ali tem uma visão mais liberal, dizendo que a Escritura só contém a palavra de Deus, eu vou dizer para ela, olha, essa igreja não crê dessa forma. Se você quer ser membro dessa igreja, você vai ter que pensar diferente, porque isso aqui não é o correto. Então, assim, a gente precisa apresentar, cara, quem nós somos, o que nós cremos, a nossa filosofia de ministério. Aí nós também ensinamos sobre a questão do discipulado. Se você está sendo discipulado e no futuro será um discipulador também, de cuidar de outra pessoa. Porque se a gente tiver, cara, abrindo as portas para todo mundo entrar, isso é muito complicado. Eu vou dar o meu exemplo também como igreja congregacional. A igreja congregacional tem um sistema de governo democrático. Então, na assembleia de membros, o membro ele tem voz ativa. Então, quem orienta a igreja de forma administrativa em algumas situações sempre é a assembleia, ela é soberana. Então, se eu tiver, vou botar aqui com a igreja com 80% formado de ímpios, por exemplo, elas vão direcionar a igreja por caminhos, cara, tortuosos, e 20% lá da igreja que é cristã não vai conseguir ter voz ativa. Então, a primeira forma de conhecer a pessoa é no discipulado. Então, eu preciso caminhar com essa pessoa, preciso aprender a conhecer ela precisa me conhecer, conhecer a igreja, ter relacionamentos com a igreja, entender o que a gente crê, como a gente vive, o que a gente não crê. Então, no discipulado que a gente vai caminhar assim. Então, se eu não tiver esse critério de membresia, de caminhar, de cuidar, de auxiliar, de ensinar, porque o discipulado também é lugar de ensinar. Ali a gente está ensinando, aprendendo ao mesmo tempo, ensinando a pessoa princípios inegociáveis da nossa fé. Então, se eu não tiver essa disposição de investir na vida das pessoas, cara, automaticamente eu não vou ter uma igreja saudável. A igreja ela vai crescer numericamente, a igreja vai crescer como muitos buscam financeiramente, a igreja vai expandir o templo, a igreja vai fazer obras e mais obras, mas na verdade, cara, cristão mesmo, a gente vai ter pouco. Então, consequentemente, a imagem da igreja, e a imagem, eu digo, da igreja do Senhor, como você mencionou, vai estar sendo diluída aí na sociedade. Não, e uma outra questão importante sobre a gente fazer esse processo de conhecer quem está chegando na igreja é que, cara, eu já ouvi algumas pessoas criticando um pouco essa visão, assim, não, a igreja não pode ser muito, Eu né, sei, eu já ouço demais. pedir muitas pessoas de entrarem, só vai acabar afastando as pessoas. E, cara, não é verdade. Que, em primeiro lugar, hoje você vai comprar uma meia, cara, você precisa dar o seu CPF. Para uma loja, você nem sabe o que as pessoas vão fazer com o seu dado. Sabe, você está chegando numa igreja e a gente esquece, muitas pessoas não têm a noção de que, cara, tem famílias na igreja. Tem crianças na igreja. Sabe? Não pode ser qualquer pessoa que está chegando ali. Sabe? Eu não quero receber como membro da igreja um abusador. Sabe? Eu não quero receber como membro de igreja um cara que tenha histórico de agredir pessoas. Sabe? Um cara que tenha histórico. Sabe? É claro. Claro que no discipulado a gente não vai conseguir entender isso no discipulado. Mas a gente vai conseguir, cara, saber
Você De consegue pegar fato, sinais, cara. Você consegue isso. pescar alguns sinais, Uhum, assim, sabe? De tentar conversar também, de repente, se essa pessoa é casada, né? isso. Você tá conversando com a esposa, como é que é o relacionamento de vocês? Né? Como é que seu marido te trata? Como é que sua esposa te trata? Então é importante para que a gente saiba, né, cara? Pelo menos a gente tente saber quem está chegando, né? Quem está Uhum, chegando, a gente é como você falou, a gente não tem como sondar o coração da pessoa e ver de fato se ela é um convertido ou não. Mas a gente tem como procurar marcas, né? A gente tem como procurar frutos. sim, As escrituras falam para a gente observar frutos. Os frutos sim. precisam ser observáveis, né? Uhum, Se aquela pessoa é alguém que crê no evangelho de fato, se aquela pessoa é alguém que se arrepende, que tem um espírito humilde, né? É uma pessoa ensinável, né? Porque a gente tem problema de você, às vezes, receber membros que o cara não submete a ninguém, né? Ele sim. é sempre afrontoso, o cara não abaixa a cabeça para ninguém. E, poxa, você espera que o membro da igreja ele seja ensinável, seja uma pessoa que ouça, seja uma pessoa que aprenda, seja uma pessoa que se discorda, ela discorda com amor, com graça, Educação. né? E procura conversar. E é importante a gente fazer esse discipulado, né? Para tanto conhecer a pessoa que está chegando, como você falou, tanto para a pessoa conhecer a igreja também, né? Sim, Para a pessoa saber, como você falou, a filosofia da igreja, saber a teologia da igreja, né? exatamente. Conhecer a de fé da igreja. Cara, Porque você. conhecer a teologia hoje é um dos principais pontos de por que a gente faz discipulado. Nós somos uma igreja reformada, cara. E a gente precisa demonstrar para a igreja a diferença, cara. Por exemplo, cara, que existe aí de igrejas dessa que são televisivas aí. Então a gente Uhum. precisa demonstrar que nós não somos essas pessoas, né? Então que a gente crê na soberania de Deus, na graça do Senhor, nós somos. Então eu vou demonstrar isso para a pessoa. Tem gente, cara, que discorda e tem gente que concorda e a gente vai seguir, a seguir ensinando a pessoa, porque às vezes a pessoa não precisa entender doutrinariamente o que a gente fala tudo, na verdade, né? Porque às vezes é difícil, de fato, alguns princípios da escritura são difíceis, mas ela precisa entender que a gente está sendo bíblico, então isso é muito importante. Porque, cara, o que a gente crê é importante para que a pessoa não entre, por exemplo, enganada, ela não entre emocionada, né? Aí ela entra emocionada, aí daqui a pouco ela é um problema lá dentro, porque, eu discordo, peraí, eu apresentei isso para você, Uhum. entende? Eu não te escondi de nada disso, você entrou consciente, então eu Sim. preciso apresentar isso para a pessoa. E esse princípio é importante, o princípio da clareza, né? Sim. Você espera tanto que a igreja seja honesta com você. Olha, nós Uhum. acreditamos nisso, nós pensamos Sim. dessa forma, Uhum. nós vamos esperar isso de você, nós Isso. esperamos que você faça certas coisas, que você age de Uhum. certa maneira, e você pode esperar isso da igreja, Isso aí, certas pode coisas da igreja. cobrar, Isso aqui exatamente. você não vai esperar, a igreja que a nossa igreja não Uhum. faz. Porque tem gente que acha que a igreja precisa fazer coisas, né, vem de experiências passadas e acha Uhum. a, que a igreja, os pastores faziam coisas que não eram saudáveis, e a pessoa Sim, acha que, não, tem que fazer isso aqui, e você consegue colocar esse limite e falar, olha, a gente não acredita dessa forma, a gente não pensa dessa exatamente. maneira, a gente não pensa que isso é saudável, né? Então, é ser honesto. E tanta pessoa também ser honesta com ela, olha, isso aqui Uhum. sou quem eu sou, né? Essa pessoa Isso, aqui sou quem eu sou. exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado de de, de, de ser honesto. Como você falou, para a pessoa não ser enganada, para não chegar lá na frente, de repente ela ouvir uma posição da igreja, ouvir alguma forma que a igreja pensa, alguma teologia da igreja, né, e ela fala assim, poxa, ninguém falou que vocês pensavam dessa forma. Ninguém tinha Exatamente. me dito. Cara, eu sou muito claro, tipo assim, eu sou muito claro. E no discipulado eu tenho a igreja, tipo assim, cada igreja, cara, tem a sua característica, né? Eu procurei, por exemplo, vários livros para fazer o discipulado dos novos membros. Só que nenhum livro ele vai de uma forma ampla tratar todos os assuntos da realidade local. Cada igreja local tem uma realidade, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um estudo, estudei e eu montei uma apostila para a igreja. Então a igreja hoje tem uma apostila que a gente montou propriamente para a realidade local da igreja. Então, ali, cara, eu trato sobre tudo que a igreja crê, da forma que a igreja crê, e eu estou extremamente aberto a responder qualquer tipo de dúvida. Então, cara, eu não. Por exemplo, essa semana eu fiz um discipulado com uma pessoa que falou que tem muita dificuldade de entender, por exemplo, a volta de Jesus. Ok.
E um dos pontos da apostila vai falar sobre a volta de Jesus. Então, eu vou preparar um estudo, por exemplo, para falar sobre escatologia com essa pessoa. Entende? Uhum. É importante que ela entenda que Jesus vai voltar. Entende? Então, assim, se eu não começo pelo menos sanar as dúvidas das pessoas, elas vão estar no púlpito, eu vou estar no púlpito ali pregando uma mensagem que ela não vai nem entender às vezes. Então, o discipulado, cara, um dos princípios também que eu acho muito importante do discipulado é que quando eu pronuncio certos termos, doutrinas no púlpito, é muito mais fácil da pessoa compreender, porque ela ouviu falando no discipulado e eu tirei a dúvida dela sobre aquilo. Quer ver um exemplo? É a Trindade. Trindade, pra gente que está caminhando na fé há um tempo, é muito tranquilo. Poxa, Trindade, ok. Mas de forma racional, a gente sabe que um Deus, três pessoas, isso não casa muito bem para nossa mente pecadora. Então, quando você chega no discipulado e você explica o que é a Trindade, a função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito, como a Trindade está atuando no plano da redenção, quando você vai pregar de púlpito falando sobre o plano de redenção, automaticamente o evangelho se torna mais claro para a pessoa. Ela, verdade, eu entendo agora o que o pastor está dizendo, entende? O discipulado, ele não tem, cara, nenhum malefício. As pessoas acham que o discipulado é perca de tempo. Cara, ela só tem benefício, ela não tem nada de ruim. O discipulado não tem nada de ruim para a igreja, é só crescimento, é só investimento na pessoa, entende? E a gente cresce, cara. Eu cresço muito também fazendo discipulado, porque existem pessoas que chegam de outras igrejas com certas experiências que da qual eu não tive. E eu digo experiência, tipo assim, de ministério, de o que fazer, do que alguém já fez. Cara, eu olho pro principal e falo, cara, glória a Deus, eu achei essa ideia muito boa. E eu, cara, falo pra pessoa, muito boa essa ideia aí, e eu coloco em prática. O discipulado é muito bom para isso. Que às vezes a Uhum. pessoa não tem liberdade para falar comigo no corredor da igreja, porque o pastor, cara, às vezes domingo, né, fica naquela questão de resolver. Mas, cara, no discipulado eu tenho tempo para ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre aquele assunto que eu nunca pensei daquela forma, entende? É muito legal isso, cara. Discipulado só tem benefício para a igreja. E agora você já tocou um pouco nesse assunto, cara, mas como é que vocês fazem aí na prática? Tipo, alguém chegou, visitou a sua igreja, começou a participar dos cultos ali, qual é. E chegou para você, procurou no final do curso e falou: Tássio, eu quero ser membro da igreja congregacional de Teresópolis. Como é que é o processo? Como é que é esse procedimento? Como é que aí começa esse discipulado aí com os novos membros na igreja de vocês? Então, primeira coisa, a pessoa tem que ser caminhar regularmente nos cultos. Se eu perceber que não há não está caminhando nos cultos, vai de forma esporádica, cara, eu nem começo. Eu já converso com a pessoa dizendo, olha só, é necessário que você tenha caminhe nos cultos de forma regular, porque ir um domingo à noite, por exemplo, e a cada 2 meses, cara, isso não é algo saudável para a pessoa. Porque no discipulado eu vou trabalhar isso com a pessoa, a necessidade de congregar, a necessidade de viver em comunhão, a necessidade de nós sermos igreja. Então, a pessoa está caminhando nos cultos, a pessoa está caminhando em todos os cultos, está se dedicando, está se envolvendo. Eu vou falando de púlpito constantemente sobre a necessidade, se você tiver interesse, nos procure. Aí a pessoa nos procura, aí eu faço o primeiro encontro. O primeiro encontro é para conhecer a pessoa, eu quero conhecer de onde ela é, quem ela é, se é casado, se não é casado, tudo. A gente vai fazer várias perguntas, nós vamos conhecendo. A partir disso aí, eu apresento o plano de discipulado, que são cerca de 10 encontros que nós temos, que dura aí cerca de 3 meses, no mínimo, 3 meses. Aí a gente vai caminhando no discipulado. Aí se eu perceber que há necessidade de fazer certos encontros a mais, nós faremos. Se eu perceber que a pessoa, por exemplo, já tem uma teologia muito saudável, tranquila, às vezes a gente caminha para outra perspectiva. Então a gente vai caminhando durante 3 meses. Aqui na igreja eu formei um grupo de discipuladores. Então essa galera caminha comigo. Então não é só eu que discipulo. Tem um grupo de pessoas que tem discipulado também, acompanhado essas pessoas. Então a gente não faz nada sozinho, cara. A igreja não é só o pastor, né? Então todo membro é peça fundamental e imprescindível na igreja do Senhor Jesus. Então nós temos pessoas que discipulam umas às outras. A partir desse período, quando acaba, né, o discipulado é onde a gente vai ou para o batismo, se não for o caso, receber como membro da igreja. Assim, a gente vai oficializar, né, a pessoa como membro da igreja. Então tem um processo, cara, que dura aí cerca, eu falo 3 meses, mas sempre é mais, cara. Dura aí uns 4 meses, mais ou menos, no mínimo.
Então, vocês fazem assim, um processo bem individualizado, né? Com a Eu pessoa, ou faço você espera individual, formar, cara. Eu faço individual ou ou, família. ou você não espera, tipo assim, formar um grupo de pessoas, então você vai Não. caminhando. Eu vou Pô, bem caminhando com a interessante, pessoa. cara. Eu vou caminhando com a pessoa. Eu vou dizer por que que eu faço isso. Eu tive a oportunidade de começar a pastorear uma igreja que é pequena, né? Era, que já está crescendo, graças a Uhum, Deus. Então, eu tive a oportunidade de implementar certas coisas que talvez numa igreja maior não há como, né? E nesse princípio eu entendi da seguinte forma: eu não acho errado, cara, uma turma de discipulado. Não acho errado, eu acho muito bom, eu acho que também ajuda também as pessoas a olhar uns para os outros. Só que eu, na minha caminhada pastoral, eu tirei algumas lições disso aí. Por exemplo, uma das lições é de que muitas vezes a gente faz a sala de discipulado para membresia na hora da EBD. Então você isola a pessoa que acabou de chegar da igreja e coloca ela com outras pessoas que também acabou de chegar. Então ela acaba não conseguindo ter um tipo de relacionamento com os membros da igreja e ela acaba não sendo, às vezes, discipulada por membros mais experientes. Então ela acaba tendo uma fé, às vezes, mais difícil, uma caminhada na fé mais difícil um pouco. E o segundo ponto que eu tirei como lição é de que às vezes tem pessoas mais introspectivas que elas não entendem o assunto e elas não têm coragem de perguntar a você na sala. Isso faz com uhum, que as pessoas caminhem, às vezes com muitas dúvidas em princípios fundamentais do evangelho, mas nunca teve coragem de perguntar. Aí eu fico muito preocupado com isso. Então, como eu cheguei na igreja que ela estava pequena, então agora está crescendo, graças a Deus, eu implementei dessa forma em oração ao Senhor, formando um grupo de discipuladores, aonde a gente faz de uma forma individualizada. Então ali, cara, é difícil a pessoa sair com dúvida de fato, porque ela só tá eu e a pessoa, ou o outro uhum. discipulador e a pessoa. Então a pessoa, ou quando é família, né? Às vezes é uma família, a gente faz com a família. Então a pessoa olha e fala assim: poxa, eu não entendi esse ponto. Beleza, não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de dizer. Então, é uma forma, Matheus, eu vou ser bem sério para você, dá mais trabalho. Não Uhum. é dá mais trabalho, porque nossa agenda fica mais cheia por causa disso. Mas eu Imagino. percebi que eu consigo ter uma certa qualidade na caminhada espiritual das pessoas. E como pastor, a minha função é que as pessoas cresçam espiritualmente da melhor forma que eu puder fazer. Então, se eu estou Uhum. me desgastando, ou me gastando meu tempo para que as pessoas cresçam e sejam mais alimentadas, eu farei. E essa foi a forma que o Senhor tocou no meu coração. Agora, hoje eu tô com. A igreja está crescendo, está com quase 100 membros. Já começou a ficar mais difícil. Mas aí o que você tem que fazer? Ou você interrompe um processo que está dando certo, ou você forma mais discipuladores, que é o caso que a gente precisa fazer. Você precisa de discipuladores, ou seja, a igreja precisa ter uma ideia de ser uma igreja discipuladora. Então, quando você ensina isso, quando você fala sobre isso, quando você motiva publicamente sobre isso, e você dá aulas, estudos sobre isso, automaticamente a filosofia da igreja vai entrando na mente das pessoas, as pessoas vão absorvendo. Logo, Uhum. isso não é novidade. Elas falam: não, a gente é uma igreja discipuladora, então elas entendem que precisam ajudar, precisam investir, precisam caminhar. E a gente faz dessa forma, entende? Assim, dá mais trabalho, cara, mas Deus tem dado graça, entende? E eu não vou, Uhum. eu falo, não estou sozinho. Que a impressão que dá assim: caramba, você está discipulando todo. Não discipulo sozinho. Não, e essa visão, só respondendo a Damares, essa live ficará gravada, ela vai ficar gravada sim, aqui no Instagram da igreja, então depois, se vocês quiserem assisti-la novamente, ela ficará aí disponível, A tá? Ana Lúcia, que escreveu aí agora, ela acabou de ser membro da igreja. A gente recebeu ela há pouco tempo, deve ter nem um mês. Tem nem um mês. E ela escreveu aí, ó, que bacana. Ah, legal, a gente vê que é alguém que passou na prática, né? Então ela Passou. pode dizer se é verdade o que você está dizendo aqui ou é Pode. mentira. Então, olha só, então, é uma mentira nada disso, então, graças a Deus, pelo jeito ela tá caminhando, Graças a né? Deus, está caminhando, com certeza, bem. Mas eu acho fundamental, cara, que essa visão que você tem de formar discipuladores, né? Porque Sim, há também um pensamento muito nocivo, assim, muitas vezes,
de pessoas que acham, como você falou, que só o pastor é responsável por fazer a igreja caminhar. Cara. Então o pastor tem que estar à frente de tudo, tem que estar em todos os eventos, tem que estar fazendo tudo, tem que estar discipulando todo mundo, tem que estar visitando todo mundo. Isso é insustentável, não é saudável. Eu acho até que essa é uma visão equivocada do ministério pastoral. Eu acredito que o pastor ele tem uma função específica, né? E uma das funções do pastor é justamente treinar pessoas, capacitá-las para que elas consigam exercer os seus dons, né, de discipulado. Para que elas consigam. Isso é fundamental. Mateus, isso, no discipulado, você como pastor, você foi chamado a ajudar a potencializar o dom. Entenda bem a frase, né? As pessoas já receberam o dom do Senhor. E você foi chamado a ajudar a potencializar na seguinte questão, apontando a direção para a pessoa. Às vezes ela tá meio perdida na caminhada e você está vendo claramente o dom dela. Você fala, olha só, caminha nessa perspectiva aqui, nesse princípio aqui, ou seja, a pessoa vai entender e vai caminhar para a glória de Deus, para a glória de Deus. Cara, desculpa te interromper, mas eu achei esse comentário muito importante aqui. Eu fiquei na dúvida como é que pronuncia o nome. Deve ser Priscila, né? Priscila, né? Priscila, isso. Membro lá da nossa igreja. Então, ela colocou aqui, ó, não esquecendo que esse meio do caminho também existem membros antigos que também precisam ser discipulados. Cara, exatamente. A gente não pode esquecer disso, porque e os membros, cara, da igreja precisam estar sendo assistidos também, porque muitos, às vezes, não compreendem algumas situações. Então, a gente tem que estar atento quanto a isso, juntar pessoas e fazer certos estudos para isso. Eu lembro que teve uma época na igreja que, aqui na igreja, a gente prega expositivamente. E as pessoas tinham dificuldade de entender o que é um sermão expositivo. Eu fiz um curso sobre sermão expositivo na igreja. Então, quem estava interessado foi para lá. Eu lembro que a gente tinha 15, 20 pessoas, se eu não me engano, na sala de aula, e eu expliquei o que era o sermão expositivo e como montar um sermão expositivo. Algo simples, mas algo que, por exemplo, eu demonstrei para as pessoas a importância das escrituras, entende? Então, a gente tem que estar muito atento quanto a isso para discipular realmente também os membros, senão a gente acaba esquecendo e só focando nos de dentro. Sim, e é importante, até mais uma vez citando a Trelice Videira, né, eu lembro de uma parte do livro que ele fala justamente sobre identificar em que etapa de maturidade espiritual estão os membros da igreja. Né? Então você vai ter membros que são mais maduros, são membros que vão como é que se fala? Perdi a palavra aqui, perdão. Eles vão pedir menos do pastor, porque são pessoas que estão mais maduras na caminhada. Então você confia naquele cara, você sabe que ele já está lá, que ele caminha bem. É um cara que muitas vezes você vai chegar com ele, você vai treiná-lo, você vai capacitá-lo para que ele discipule. Exerça. Exatamente. Você vai ter pessoas, por exemplo, que estão machucadas. Você vai ter pessoas que vão precisar de uma atenção maior. Você vai ter pessoas que estão quebradas. Você vai ter pessoas que estão ali desanimadas, que vão exercer. Por isso é discipulado, cara. É importante. Exatamente. Porque, assim, eu lido às vezes com pessoas, cara, que durante a semana tiveram, cara, muitos problemas. E vou te falar, eu não entro nem no estudo às vezes. Eu fico meia hora, 40 minutos ouvindo a pessoa e ajudando ela naquilo. Isso é discipulado, entendeu? A gente acha, Mateus, que discipulado muitas vezes é só ensinar a Bíblia. Não, cara, não é ensinar a Bíblia só. É viver o evangelho, é cuidar uns dos outros, entende? Então, cara, é importante que a gente entenda isso. É importante, por exemplo, eu falo na igreja, é importante que você tome um café com seu irmão, cara. É importante que você jogue futebol com seus irmãos. Eu sempre falo sobre isso, entendeu? É importante isso. É a gente estar fora da igreja vivendo o evangelho. Porque isso é uma coisa, né, cara? É um equívoco em relação ao discipulado, né? Muitas vezes as pessoas acham que discipulado é uma classe que você vai participar ali de 5 encontros e acabou. Né? E discipulado, cara, é vida, né? É o caminho, é vida na vida. É você chamar a gente para abrir a porta da sua casa, para jantar com, sei lá, um novo membro que está chegando na igreja, você abrir a porta dessa casa para receber adolescentes e assistir um filme junto com eles, e ali você vai conversando, você vai batendo um papo, você vai descobrindo as dificuldades que eles têm, você vai criando vínculos, né, relacionamentos. A igreja, isso é a comunhão, né, cara? Não é só a igreja ser um bando de gente que ninguém se conhece, na verdade, ninguém tem contato com ninguém conhece ninguém, mas domingo eles estão lá, cantando louvores juntos, ouvindo a palavra e vai embora. Durante a semana ninguém se importa com ninguém, sabe? Por isso que uma igreja discipuladora precisa ter o pilar da comunhão, cara. Não tem como. De fato. Não tem como. A comunhão, ela precisa existir na igreja, né?
essa comunhão ela é fundamental. Agora, Tácito, a gente já caminhando já um pouco para o final, né? A gente já tem uma boa conversa aí. E eu lembrei até de uma coisa que você falou, antes de caminhar, já ir. O pessoal tá falando que tá travando. Aqui para mim não tá. Para você tá travando aí? Não, para mim não, tá de boa. Então, não sei, de repente pode ser a internet lá. Mas aqui, por enquanto, tá, às vezes dá uma travadinha, mas de nada. Aqui às vezes dá uma travadinha de nada, mas volta rápido. Mas o que você falou sobre essa questão de que você precisa treinar outras pessoas para discipular porque você não dá conta. E eu lembrei de uma frase, eu estava assistindo uma imersão sobre o Ministério Pastoral com o Jude Clay, pastor Jude Clay, né, da Igreja Batista do Jardim Botânico. Sensacional, assim, sensacional. E ele falou sobre essa questão de crescimento de igreja, né, muita gente, ele citou uma frase do Spurgeon, de um pastor que foi conversar com o Spurgeon. Spurgeon foi pastor de uma mega igreja na época, né, o Tabernáculo Metropolitano lá em Londres, era uma igreja assim, de acho que 5 mil membros, era coisa de maluco, né, pessoas que iam ouvir o Spurgeon. E aí ele encontrou com um pastor de uma igreja pequena, que tinha 100 e poucos membros, 140 e poucos membros. E aí esse pastor ele foi conversar com o Spurgeon e falou assim, poxa, Spurgeon, minha igreja tem poucos membros, tem só 140, sei lá, 100 e alguma coisa assim, 147, sei lá, um número assim, né? E aí o Spurgeon virou para esse pastor e falou assim, rapaz, é gente pra caramba que você vai prestar conta diante de Deus no dia do juízo, hein? Com e aí a gente às vezes perde essa noção também, né? De que cada alma que igreja são pessoas que, principalmente a liderança da igreja, principalmente o pastor, sendo o líder da igreja, assim, né, vai prestar conta dessas pessoas, né? Então você até falou que o seu interesse, a sua visão é de que essas pessoas possam o que você puder fazer para contribuir para o crescimento e para o amadurecimento dessas pessoas, você vai fazer quanto pastor, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Cara, isso é muito importante, porque a nossa função como pastor é promover, cara, o crescimento e ajudar o crescimento a cada dia das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá muita gente só quer pastorear de púlpito, né, cara? Cara, pregar é muito bom. Eu digo, você sabe disso, a gente gosta, né, cara? A gente sente prazer em estar no púlpito pregando a palavra do Senhor, expondo as escrituras. Só que, cara, discipulado, cara, no dia a dia, na caminhada, tem uma pessoa que colocou aqui uma frase muito interessante, cara. A Kel, deve ser a Raquel, né? Assim, eu tava lendo a pergunta dela. Como ser intencional na comunhão fora da igreja, no dia a dia. É Raquel, certo? Isso é a Raquel. Então, a resposta aí cara, é você ter relacionamentos. A questão é relacionamento intencional. Aqui na igreja, Matheus, eu coloquei um princípio, a gente brinca aqui na igreja, a gente chama de 20 mais. O que é isso, cara? 20 mais você tem 20 minutos pós-culto para você investir na vida de alguém. E não pode ser alguém da igreja. Então, acaba o culto 9 horas, você tem de 9 a 9h20 para investir em algum visitante. Então, a gente brinca aqui na igreja que é o princípio 20 mais. Cara, é 20 minutos só. Porque a gente tem a tendência de focar as nossas conversas naqueles que a gente gosta, aqueles que a gente tem intimidade. Só que discipulado é intencionalidade. Então, eu preciso ser intencional. Então, a gente fala, se acabou o culto 9 horas, até 9h20 você tem que investir na vida de alguém. Passou 9h20, vai conversar com seus amigos, pode conversar. Mas é 20 minutos. Por quê? Eu observo muitas questões aqui na igreja, cara, e eu tenho o costume de, quando eu prego, eu acabo a pregação, eu vou pro final do templo cumprimentar os irmãos. Eu percebo que o visitante, eu percebi, né, na verdade, que o visitante, ele fica no máximo 20 minutos na igreja. Ele não tem relacionamento, então ele fica no máximo ali 20 minutos. Ele fica ali um tempinho e vai embora. Então, se você não se atentar, você perde a oportunidade de investir na vida de alguém. Então, eu falei que para as pessoas, eu comunico isso constantemente. A gente tem 20 minutos para investir aí na vida de alguém. Sim, e você, como pastor, muitas vezes você vai, às vezes, resolver outras questões e você não consegue falar com o visitante. Né? Muitas vezes você não todo consegue. Mundo tem que ser discipulador. Exatamente. Eu tenho muito esse pensamento também, sabe? Quando termino o culto lá na nossa igreja, a maioria das vezes eu tento me esforçar para olhar assim, cara, quem está visitando a igreja? Eu tento sair do meu lugar o mais rápido possível e ter um primeiro contato com esse visitante, porque é muito cômodo, né, a gente terminar o culto e conversar com os nossos amigos. Só que com pastor é difícil.
porque você Não, tá resolvendo o problema, às vezes, das pessoas, né? Então você precisa treinar pessoas com uma uhum, mentalidade discipuladora. A igreja precisa ter tendo uma essa mentalidade visão, né? discipuladora, entendeu? Sim. Porque senão o que que acontece? É muito cômodo as pessoas acabarem em culto, elas vão falar com os amigos dela. Elas Isso, vão é falar com as normal. pessoas que elas têm Aham. mais contato. Só que, cara, você precisa ter essa mentalidade. O seu amigo, você marca um churrasco na sua casa, você chama Isso ele, aí. cara, no final de semana, sabe? Mas o visitante, às vezes, é a oportunidade que você tem de ouvir aquela pessoa, de às vezes pegar um contato, mandar uma Isso mensagem aí. durante a Isso semana. aí. Então, acho que a gente precisa estar atento, né? Não só os líderes da igreja, mas os membros. Meio cada membro tem essa responsabilidade de olhar e falar assim: Exatamente. cara, eu vou esperar. Porque geralmente os seus amigos na igreja também, eles vão ficar até um pouquinho mais tarde. Você falou, os Fica, ninguém vai visitantes embora eles geralmente rápido. ficam. Mas o visitante ele vai chegar ali e às vezes você vai ter um rápido momento. Tem gente que às vezes você nem deu um amém, o cara já está na porta da igreja. Isso aí, isso E aí. aí a gente precisa estar atento a isso, né? É, Essa é a grande questão, cara. Então, tipo assim, a gente chama, cara, né, isso de mentalidade discipuladora. Então, a treliça, a videira fala que você precisa construir uma treliça, porque a videira, quem dá o crescimento da videira, da igreja, é o Senhor. Então, você tem que construir uma treliça forte. A treliça são os membros, é a estrutura da uhum, igreja. Então, você precisa que os membros da igreja tenham uma visão discipuladora. Então, isso começa onde? Discipular dos membros. Todo membro novo da igreja entende a mentalidade discipuladora, porque a gente fala sobre isso. ele Entende? De já entra investir, de nessa. servir. Já entra na visão. Eu não preciso ficar chamando. Olha, lembra? Não, a pessoa já sabe, entendeu? A pessoa já entendeu. Alguns vão ter mais aptidão? Vão, porque às vezes o seu dom é um dom mais nessa área. Às vezes a pessoa é mais introspectiva, o dom dela é outro. Mas todo mundo sabe, cara, a visão da igreja, a filosofia da igreja, a mentalidade discipuladora. Então, se você ensina, se você explica e demonstra biblicamente a importância, logo, cara, por exemplo, o princípio do 20 mais é isso. Tipo assim, eu não consigo fazer. Eu vou ser sincero pra você, eu não consigo fazer o 20 mais. Porque é tanta coisa para resolver que quando eu vou me dar por conta já são 10h30 da noite, entendeu? então assim, eu não consigo resolver, atender. Mas os líderes, os membros, as pessoas que estão ali, tá todo mundo vendo, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. E o pastor não caminha sozinho, né? E só voltando um pouco na pergunta da Raquel, que ela falou de como ser Uhum. intencional na comunhão fora da igreja, eu acho que também passa, cara, pelo sacrifício, né? Que a gente faz. Porque Sim, durante a semana, cara, é muito fácil e cômodo a gente querer gastar o tempo que a gente tem durante a semana com a gente. Né? Para você crescer, fazer um curso, assistir um filme, assistir uma série, para você descansar. Você discipular outras pessoas significa que você vai estar colocando pessoas que vão te incomodar, sabe? Caminhar com outras pessoas é ter um incômodo na sua agenda. isso. É dedicar aquele tempo que você tinha para você para outras pessoas, É sabe? Aquele tempo mesmo, que você né? tinha, aquele tempo que você tinha para descansar, aquele tempo que Uhum. você tinha para assistir um seriado, aquele tempo que você tinha para relaxar, você vai falar assim: esse tempo eu vou pegar naquela quarta-feira à noite e eu vou convidar ah, um casal da minha igreja. Se você for casado, né? Você pega assim, pô, tem um casal que está chegando agora, então eu vou convidar eles para ir na minha casa. Vou convidar eles para comer uma pizza com a gente, Sim, né? Isso é ser intencional. Você está abrindo mão do seu tempo, você está deixando de fazer as coisas que você quer, você está sacrificando o seu tempo para poder discipular outras pessoas. Então, parte disso também, né? De você tá você vivendo ter o esse reino, né, cara? desejo. Tá vivendo o E reino, é isso aí. a Evangelina, até também, uma irmã lá da igreja, muito amada, também colocou aqui. Pode me dizer, me chamar de saudosista, mas eu ficava muito feliz de ter minha casa cheia de jovens, adolescentes, bater papo, comermos Bacana. juntos. Essa é a essência da comunhão, né, cara? A essência da Exatamente. comunhão, acho que é a mesa. É a mesa cheia de pessoas, é comida. Crente gosta de comida, né? E a gente vê que Lá na igreja, tudo que a gente se reúne, a gente come, cara. Tem o é pessoal desde chegando os lá na tempos. igreja que fala, ser congregacional é assim, é sempre se juntar pra comer. Eu falei, é isso aí mesmo. Porque a comunhão é ao redor da mesa, né, cara? A comunhão é ao redor. Exatamente. Você vê, Jesus reuniu seus discípulos para ceiar. Né? Então a gente vê ali a comunhão, o princípio de comunhão. A gente precisa resgatar isso. E a gente precisa resgatar essa noção de que, cara, eu preciso investir o meu tempo em outras pessoas também, não é só em mim. Né? E isso é um sacrifício muito grande, ainda mais nos dias que a gente vive de. É tudo muito corrido, a gente não tem tempo para Sim, nada. Você escolher pegar um dia da semana e de repente você que é um jovem mais maduro, você chama um adolescente para estar na sua casa, isso aí. você quer você
já está casado há mais tempo, de repente você chama um casal recém-casado e fala assim, pô, vou chamar eles para caminharem comigo, sabe? Vou chamar eles para verem como eu trato a minha esposa, como a gente se relaciona ali, para eles aprenderem como é um casamento maduro, como a gente Sim, trata os nossos filhos e tal. exatamente. E isso é uma escolha, né? É ser intencional. Dá muito trabalho, mas é muito recompensador. Mas aí Eu você, converso com a aí, Jéssica, pode falar, pode falar. eu tenho até conversado com a Jéssica, cara, e eu brinco com ela, eu falo assim, Jéssica, vamos orar. Porque, cara, meu grande desejo hoje é eu ir para uma casa, cara. É ir para uma casa porque eu tenho muita vontade Amém, de ter mais espaço amém. para receber Também pessoas, quero essa cara. bênção. Eu tenho desejo de ter um espaço grande para poder receber. Amém, Hoje eu moro num amém. apartamento que eu boto 3 pessoas aqui dentro, já fica lotado. Fica lotado, então não tem como. Então eu brinco com o Jéssica assim, amor, vamos morar, porque eu quero muito, é o meu desejo, cara. Meu sonho é voltar Sim. a morar em casa a minha vida toda, porque você tem mais espaço para receber gente. Eu também, pô, gostaria muito de ter gente entrando e saindo aqui o tempo todo. Isso vai requerer de você sacrifício, seu dinheiro para você comprar comida para alimentar as pessoas, vai requerer Sim. muita coisa, sacrifício seu, sabe? Você vai precisar abrir mão. Mas isso é serviço, cara. A comunhão da igreja Cara, requer serviço, é sacrifício. a compreensão do evangelho, Mateus, ele vai nortear a nossa forma de viver, né? Porque quando você entende que você foi alcançado por uma graça, cara, que você incalculável, né? Quando você entende que o Senhor te comprou por um alto preço, você não fez nada para isso, mas foi tudo obra exclusiva dele, você vive de uma forma tão grata ao Senhor que você tenta viver para a glória dele nos mínimos detalhes. E você sabe que você precisa ajudar as pessoas, porque você um dia o Senhor enviou alguém para te ajudar. Todos nós temos alguém na nossa adolescência, na nossa juventude, que alguém foi imprescindível na sua caminhada. Se eu perguntar o pessoal que está aí na live, aí, quem marcou a sua vida cristã, com certeza você vai lembrar de alguém que investiu na sua vida, investiu tempo na sua vida. Então você é grato ao Senhor pela vida daquela pessoa. Então você também precisa ser essa pessoa. Entende? Uma pessoa que investe na vida de outros. Então é difícil pra caramba. É muito complicado às vezes porque a gente fala, tá cansado, sobrecarregado. Mas é abrir um espaçozinho, é um dia só, é 2 horas numa semana, é suficiente. 2 horinhas Uhum. numa semana é muito suficiente, entende? E tem coisas que a gente pode fazer que são muito simples, né? De repente você pega um livro pequenininho, né? Vou dizer, tipo, tem o livro do Keller, aquele Ego Transformado, né? Um livretinho Tem, aquilo ali é pequenininho. um livreto Você de 30 pega, você páginas. copia, é R$ 10, eu acho que esse livro. Tipo, você É encontra 10 reais promoção na na Amazon. Amazon. 10 reais. Você consegue pegar esse livro, dar para uma pessoa, tipo assim, para um adolescente na sua igreja, para um jovem, para uma outra pessoa que você queira discipular, uma pessoa que você não tem tanto contato. Você compra o livro, você fala assim, meu irmão, vamos se encontrar durante a semana aí. Durante 3 semanas a gente se encontra num Pronto. horáriozinho, a gente lê e conversa Uma sobre horinha esse livro só, uma aqui. horinha de bate-papo. Pronto. É, uma horinha, sabe? E uma coisa com tempo, tipo assim, 3 semanas. Você conta 3 semanas com aquele irmão ali. Aí você compra um livro, ou um livro da Bíblia, né? Tipo, vamos estudar o Evangelho de Marcos, que é um evangelho Sim, menorzinho, tem 16 capítulos. A gente se encontra, a gente ora junto. E aí é uma oportunidade que você tem de conversar com a pessoa, saber as dificuldades que ela está passando, os pedidos sim. de oração que ela tem, as lutas que ela tem. Tipo, de você, de fato, conversar, te conhecer. É abrir, porque às vezes isso vai fazer toda a diferença, cara. E não é só com quem você tem contato. Não é só com É. quem você já é amigo. Eu acho que É o porque é grande desafio, fácil, né? Com quem a gente tem relacionamento é muito fácil, né? o grande desafio é você olhar para pessoas É. que às vezes não fazem parte do seu convívio. E gente que não é da sua mesma faixa etária, às vezes, gente que não é da mesma classe social que a sua, gente que não Uhum. tem o mesmo nível de formação que o seu, que eu acho que isso é a beleza da igreja, sabe, cara? Quando você. Teologicamente, uhum. Teologicamente, cara, Quando, Berkoff fala sobre isso, cara. Berkoff diz algo muito interessante. Ele fala que um dos estágios de humilhação de Cristo é se relacionar com pessoas pecadoras. Aí ele uhum, fala de como Deus Santo teve que se relacionar com gente totalmente diferente dele. Cara, quando eu leio uhum. Berkoff que fala, esse é um dos estágios da humilhação de Jesus, se relacionar com quem ele não se parecia em nada. Aí você percebe o esforço de Jesus, cara, de conversar com Pedro, com o João, com o Judas. Entende? Cara, o Jesus é um exemplo pra gente, cara, de conversar com pessoas diferentes de nós. Senão a gente acaba se isolando, né, num grupo que a gente ama. E, cara, isso é um testemunho da verdade do evangelho, né, cara? Sim, Porque quando você tem gente que não tem nada em comum, sabe? Gente é que isso aí.
têm gostos diferentes, estão em fases da vida diferentes. E essas pessoas se amam, elas convivem umas com as outras, elas têm comunhão umas com as outras. Isso dá um testemunho de que o evangelho é verdadeiro. O próprio Jesus disse isso. Né? Jesus disse o seguinte: quando vocês amarem uns aos outros como eu os amei, o mundo saberá que o Pai me enviou. Então, cara, isso é muito importante, porque o discipulado passa por isso. Porque, cara, tem um outro livro muito bom de um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, chamado Verdadeira Comunhão. Esse livro é pequenininho, mas, rapaz, é um livro poderoso. É um livro poderoso, cara. Anota aí pro pessoal comprar e ler, gente. Anota aí. Esse livro, ele fala uma coisa que me marcou, cara, que ele diz assim: a verdadeira comunhão, assim como a verdadeira salvação, só acontece com base na graça. Eu não amo meu irmão porque ele me é útil. Eu não amo meu irmão porque ele pode me acrescentar alguma coisa. Eu amo meu irmão não por quem ele é. Eu amo meu irmão por quem ele é em Cristo. Exatamente. Eu amo meu irmão porque Jesus, ele é uma pessoa redimida, ele é uma pessoa amada, ele é uma pessoa salva, ele é uma pessoa que foi alcançada por Jesus. Ou seja, essa é a verdadeira comunhão. Você não se relaciona com as pessoas porque elas podem te oferecer algo. Você se relaciona com as pessoas pela graça. Assim como você é salvo pela graça, a verdadeira comunhão, o verdadeiro discipulado só acontece com base na graça também. Você ama as pessoas não porque elas te acrescentam algo, porque elas podem fazer algo por você, mas você ama as pessoas porque Cristo ama essas pessoas, porque Jesus ama essas pessoas, e porque você ama Jesus, você vai amar aquilo que Jesus ama, né? Cara, esse é um desafio, Matheus, porque às vezes a gente, sem querer, nós queremos discipular as pessoas que vão trazer certos benefícios para as nossas vidas, né, cara? Esse é um perigo que a gente, com o nosso coração pecador, pode cometer. A gente quer discipular, às vezes, as pessoas que vão acrescentar algo e pessoas, tipo assim, não, tem outra pessoa para fazer. Cara, entender, né? Cristo, né? E, cara, o reino de Deus, né? Como aquela velha frase, o reino de Deus é um reino de amigos, feito de amigos, né, cara? Então, é importante que a gente estreite nossos relacionamentos para que as amizades aconteçam. E a gente precisa viver isso cada dia para a glória de Deus. Tem a parábola de Jesus no Evangelho de Lucas, né? A parábola do casamento, que Jesus lá no final da parábola ele diz assim: chame os pobres, chame os coxos, chame os doentes, chame as pessoas que não vão poder te retribuir. Então, eu acho que chama todo mundo, vamos lá. A gente tem que aprender a discipular e caminhar com as pessoas, cara, elas não vão... A única coisa que essa pessoa vai te retribuir é com o amor de Cristo, sabe? É com a graça, mas ela não vai, sabe? Amar pessoas que são fáceis de amar, até Jesus fala isso, né? Até os pagãos fazem isso. Amar os nossos amigos é muito fácil, mas o grande desafio, eu acho que é amar aquele irmãozinho que é difícil de ser amado, sabe? É amar aquele irmãozinho que... o que você fala? Aquele irmão, meu Deus do céu. Mas você abre mão do seu tempo, às vezes, para tomar um café com esse cara. E às vezes você vai descobrir... Às vezes você acaba descobrindo que essa pessoa, ela é muito mais interessante do que aquele preconceito que você tinha. Uma pessoa muito mais amada que a gente podia imaginar, né? Com certeza. Cara, é o relacionamento, cara. O relacionamento, se a gente é alcançado pelo mesmo Senhor, convencido dos nossos pecados, pelo mesmo Espírito, né? Fomos batizados no mesmo corpo, logo a gente tem que caminhar junto, cara. Então é negociável que a igreja entenda isso, cara. A igreja precisa viver isso, a igreja precisa entender isso. E se a gente não entender, cara, a gente vai ser uma igreja que falida, né? Porque ela vai falir uma hora ou outra. E por isso que o discipulado é tão importante. Cara, extremamente importante, extremamente importante. E uma mentalidade, né? Voltando a falar, a mentalidade da igreja, não pode ser só do pastor. E é por isso que é importante a gente fazer o discipulado com novos membros, né? Exatamente. Porque o novo membro ele já chega com essa mentalidade. Com essa mentalidade. Ele já chega sabendo que isso vai ser esperado dele, né? Ele já chega sabendo que, assim, se ele não fizer, se ele não fizer, ele vai cobrar. Ele vai ser cobrado por isso. Tem uma lição que eu falo sobre isso, cara. Cara, você foi chamado para servir. Então, cara, é isso aí. Se você não entendeu, mais claro que isso, a gente não consegue explicar. Tem aquela famosa frase, né, clichê. Se você não vive para servir, você não serve para viver, né? Quem falava muito isso era Vitor, seu cunhado. Eu lembro, ele tava aí, ele tinha aparecido aí, cara. É isso aí. Mas, Tácito, já se foram 1h20. Cara, muito rápido, cara, muito rápido. Eu olhei agora aqui e falei, caramba.
você tem uma filha pequena aí, tá com sua esposa grávida. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente já... Aí ele aí, ó, quem apareceu? Ele tá aí, ó. Coraçãozinho pra ele, ó. Ele Grande ama, ele vai. Vitor. Fala, Vitão, agora você me ama mesmo, né, Vitor? Só assistindo minha live, né? Mas a gente já passou 1h20 aí. Eu acho que a gente teve um bate-papo bem legal, né, cara? Deu pra Bacana, foi gente bacana, cara, bacana. caminhar nesse assunto, Poderia ter desenvolver ele parte 2 bem. tranquilo, cara, tranquilo. Pelas perguntas aqui, Poderia. Rapaz, teve mais perguntas aqui. Ó, o Marcos botou aham. aí, como pensar o discipulado em tempo de evangelho virtualizado. A gente vai. O Marcos, essa pergunta a gente vai responder ela no sábado da conferência. No sábado, lá, sábado à noite, a gente vai ter a palestra com o Felipe, e ele vai falar sobre discipulado na pós-modernidade, né? Discipulado na Isso, era das mídias sociais. importante, Então, vai abordar esse assunto aí. Então, vale a importantíssimo. pena vocês ouvirem, né? E eu queria te agradecer, cara. Eu não vou tomar mais muito seu tempo, né? Você tem coisas Tranquilo, para cara. resolver aí, tem esposa, tem filha. Ah, então, eu quero te agradecer de coração mesmo, tá? Prazer, cara. Essa conversa foi muito boa, foi muito produtiva. Eu acho que foi bem interessante. Aos irmãos que acompanharam a gente até aqui também, agradecer a eles, né? E queria perguntar se tem alguma palavra final que você queira deixar aí. Cara, a palavra final, cara, é de que a gente precisa ter uma mentalidade do reino, cara, discipulado. Eu volto a dizer isso aí, que é muito importante, e para a conferência que vocês vão fazer aí, que é extremamente importante o tema, é de que a igreja entenda, cara, a mentalidade de investir na vida dos outros. A gente está perdendo isso. Foi a nossa primeira fala, cara. A igreja não pode crescer numa mentalidade de interesse pessoal, né, de querer somente aquilo que lhe agrada, mas nós temos que crescer na mentalidade de serviço, de investir na vida do outro. Então, assim, essa é a palavra, na verdade, que se encerra, mas é que iniciou dizendo, a gente precisa voltar para as escrituras e entender o que é o verdadeiro discipulado, o que é ser igreja, e lutar constantemente contra essa ideia de obter somente para si alguma coisa, mas de fato viver para o reino e para a glória de Deus. É isso, Tássio. Obrigado mais uma vez. E Tamo junto, lembrando, a cara. Raquel já colocou Prazer. aí, ó, a nossa conferência. Essa live aqui é só um aquecimento, tá, gente? Se você gostou do assunto hoje, a conferência nossa vai ser dia 26, 27 e 28 de agosto. Na sexta-feira, começará às 8 horas. A gente vai ter o pastor Luiz Felipe falando sobre quem você está seguindo, qual Jesus você está seguindo e qual história você está acreditando, né? No sábado, dia 27, às 18 horas, a gente vai ter o pastor Felipe Ribeiro falando sobre discipulado na pós-modernidade. E no domingo, também às 18 horas, pastor Luiz Pires falando sobre como aplicar uma cultura de discipulado na igreja. Um pouco do que a gente falou aqui hoje também. O Luiz Pires vai estar desenvolvendo Luiz mais Pires é esse fera. assunto. E no sábado de manhã a gente vai ter também mesas de conversas sobre alguns temas, como discipulado com novos convertidos, discipulado familiar, discipulado com filhos, discipulado com homens e discipulado com mulheres. Então, você que pode estar com a gente nesses dias, você será muito bem-vindo. E também, se você não pode estar, a conferência será transmitida. Nós teremos outras coisas que vão ser anunciadas aí ao longo da semana aqui na página da nossa igreja. Vai ser um prazer receber vocês nesses dias. Gente, um grande abraço ao Tácito, a vocês que participaram com a gente. Tamo junto. A pergunta passou aí, gente, desculpa, às vezes a gente acabou não vendo, né? Mas espero que tenha sido abençoador para Manda vocês. no privado que a gente responde. Manda no privado que a gente responde, exatamente. E, gente, espero vocês até semana que vem. Daqui a pouco a gente vai compartilhar aí o convidado da semana que vem e o tema da semana que vem também. E, olha, só quero dar um spoiler, no dia 17, na outra semana, a gente vai ter um convidado muito especial, hein? Helder Cardim estará na nossa live no dia Ih, rapaz, 17, que bacana, hein? falando sobre... Rapaz, esqueci qual é o tema dele. Mas é sobre uma época que nós vivemos, onde a gente tem muitos influencers e poucas referências, né? Então a gente tem muitos influencers e poucas referências. Dia 17, o pastor Live Helder top, hein? Cardim vai estar com a gente aí, né? Então já deixa anotado na sua agenda.
tá, gente? E muito obrigado, gente. Uma boa noite. Que Deus abençoe Cara. todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que a live vai ficar salva se você quiser revisitá-la ou compartilhar com outras pessoas. Basta acessar o nosso perfil aí. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.